Excelentíssimo Sr. Presidente, Vice-Presidente da Assembleia da República, Dr. Júlio Miranda Calha, Sr. Presidente da Associação Nacional de Farmácias, Dr. Paulo Duarte, Excelentíssima Senhora Presidente da Comissão de Saúde, Dra. Maria Antónia Almeida Santos, Excelentíssimos Senhores Deputados, Sr. Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, Sra. Professora Dra. Odete Ferreira, Senhores Convidados, agradeço à Associação Nacional de Farmácias o convite para o Infarmed participar no início deste seminário sobre um tema tão importante para o futuro do setor da saúde. As farmácias e os farmacêuticos comunitários são das entidades da área da saúde com maior prestígio em Portugal e há que dizê-lo com mérito próprio. Mantêm com os portugueses uma relação de grande proximidade, construída com muito profissionalismo e uma atitude humanista que constitui, de resto, um exemplo para a sociedade. Nas últimas décadas, souberam modernizar-se e adaptar-se à inovação, sem perder esse padrão de quase familiaridade que as caracteriza. São, em alguns pontos do território, o ponto mais acessível da nossa rede de saúde e com uma disponibilidade total e permanente. Os portugueses têm sabido premiar essa dedicação com fidelidade e, principalmente, com confiança. Confiança que será motivo de orgulho, mas também um motivo de esperança e de garantia do futuro para as farmácias. Os últimos anos não foram, porém, fáceis para ninguém. Perante a necessidade imperiosa de equilibrarmos as finanças públicas, todos fomos chamados a fazer alguns sacrifícios e a rever as nossas expectativas. As farmácias não foram exceção e, há que reconhecê-lo, desempenharam um papel de grande importância na forma como, apesar da escassez de recursos, os portugueses continuaram a ter acesso aos medicamentos de que necessitam. Mais uma vez, as farmácias e os farmacêuticos demonstraram um elevado sentido de responsabilidade social e de serviço público, pelo qual todos temos de estar gratos. Também, mais uma vez, souberam responder aos desafios, reorganizar-se, redefinir modelos de gestão e absorver alguns impactos da crise. Olhando para estes 4 anos, para a realidade que existia antes e para o que temos agora, é caso para dizer que o modo como as farmácias atravessaram esta crise é um caso de sucesso, ainda que ultrapassando dificuldades. Claro que foi preciso muito trabalho ao longo destes anos para que encontrássemos os mais justos equilíbrios entre as expectativas das farmácias e as reais possibilidades do país. Trabalhamos, repito, com recursos limitados, numa época em que as exigências e as possibilidades tecnológicas da saúde são cada vez mais amplas, mas igualmente cada vez mais dispendiosas. Quem administra o sistema tem de estar atento às expectativas de cada agente do setor, mas, acima de tudo, tem de gerir da melhor forma os recursos públicos, de forma a servir o melhor possível aqueles que são a razão de ser do sistema, os cidadãos e, no caso da saúde, principalmente os doentes. Os indicadores disponíveis convergem na conclusão de que, no nosso setor, foi possível manter e até aumentar a equidade de acesso aos medicamentos àqueles que realmente necessitam. Eis um motivo de orgulho para todos e seguramente para as farmácias. Nestes anos, tudo fizemos para que os vários agentes do setor alcançassem o seu equilíbrio de gestão e as suas expectativas de desenvolvimento. Mantivemos sempre o diálogo aberto e trabalhámos juntos em soluções. No caso das farmácias, apraz-nos registar o acordo que assinámos em julho do ano passado e que constitui, a nosso entender, um passo importante para uma colaboração mais estreita com o Serviço Nacional de Saúde. Destaco as 3 áreas mais significativas deste acordo: o incentivo à dispensa de genéricos, fundamental para libertar recursos indispensáveis, por exemplo, para garantir o acesso com equidade a medicamentos inovadores. O programa de troca de seringas, um dos mais importantes programas da saúde pública, decisivo no combate à disseminação do vírus HIV. E, finalmente, os projetos que estamos ainda a desenvolver na área da diabetes
e no qual as farmácias terão um papel da maior importância na ligação dos cuidados aos doentes. As farmácias entendem, porém, que é possível ir mais longe, que é possível colocar a excelente rede das farmácias ainda mais ao serviço dos portugueses e do Serviço Nacional de Saúde. Efetivamente, trata-se de uma rede de proximidade que cobre todo o país, que está tecnologicamente interligada e que tem ao seu serviço profissionais qualificados e empenhados. É também natural que esta estrutura e a capacidade técnica e científica instalada nas farmácias procurem alargar as suas intervenções que se integram no núcleo central da sua atividade e que permitam encarar o futuro com mais esperança e contribuir mais para a sustentabilidade de todo o sistema de saúde. Agora, como no passado, sempre estaremos disponíveis para dialogar, para analisar as aspirações de cada agente do setor, atentos às propostas que possam contribuir para que os portugueses tenham cada vez mais e melhor saúde. Teremos como balizas, obviamente, o interesse da sociedade e a sustentabilidade e equilíbrio do sistema. Vivemos tempos que apelam a um verdadeiro espírito de diálogo na procura de soluções e de inovação nas respostas. Por isso, mais uma vez, aqui manifestamos a nossa inteira disponibilidade para continuar a trabalhar com as farmácias em prol do cidadão. Resta-me desejar uma proveitosa sessão de trabalho. Obrigada.